Como foi o chamado de Ellen Armon ao ministério profético? Deus chamou outras pessoas antes de chamar Ellen? Era fácil para ela aceitar ser uma profetisa de Deus? Logo depois do período de desapontamento e amargas desilusões do dia 22 de outubro, a saúde de Ellen piorou rapidamente. Uma tuberculose parecia que ia tirar-lhe a vida. Ela quase não falava direito. E nessas condições, ela recebeu um convite para passar alguns dias na casa de uma amiga íntima sua, Elizabeth Hines, ao sul da cidade de Portland. Era dezembro, fazia muito frio. Mesmo assim, Ellen aceitou o convite. Em um dia pela manhã, outras 3 jovens se juntaram a Ellen e Elizabeth para o culto matinal. Enquanto elas oravam no altar da família, Ellen começou a ter a sua primeira visão. Era dezembro de 1844. O tema que nós vamos estudar agora, o chamado de Ellen Armon. Nós estamos em Palmyra, estado de Nova York, sobre o Monte Cumorá. Segundo Joseph Smith, neste local ele teria recebido placas de ouro do anjo Moroni, traduzido essas placas e daí deu origem ao Livro de Mormon. Joseph Smith Jr. também tornou-se o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. Pastor Tim, na ocasião dessa experiência de Joseph Smith, depois Ellen G. White, era muito comum o surgimento de pretensos profetas nesse período? George Knight, um dos mais renomados historiadores adventistas da atualidade, me disse certa ocasião que em seus estudos ele havia descoberto a existência de pelo menos 500 pretensos profetas naquela época. Interessante que Joseph Smith Jr., ele se tornou o líder mormon, no caso, o principal profeta dessa igreja, mas em julho de 1844, ele estava numa prisão com o seu irmão no estado de Illinois e lá ambos foram capturados por uma população que invadiu ali a prisão e foram trazidos para fora e mortos em praça pública. Isso ocorreu cerca de 5 meses antes do chamado de Ellen White para o ofício profético. Portanto, quando Ellen White surgiu em cena, já havia toda uma impopularidade em relação com pretensos profetas. Isso nos leva à conclusão de que Satanás sempre arruma contrafações falsas para que, quando o verdadeiro dom profético se manifeste, as pessoas já sejam céticas desse dom. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o chamado de Ellen White para o exercício do dom profético. Antes de chamar Ellen Armon, Deus havia chamado 2 homens para o ofício profético neste período, William Foy e Hazen Foss. William Foy recebeu diversas visões no ano de 1842. Ele era um pastor batista de talentos extraordinários. Algumas vezes, antes de 22 de outubro de 1844, Ellen Armon ouviu Foy pregar no Salão Beethoven, em Portland, Maine. Foy estava presente numa reunião realizada perto do Maine, durante a qual Ellen relatou sua primeira visão. Quando ela começou, Foy ficou fascinado com o que ela dizia. Deixou-se levar pelo entusiasmo e empolgação que acompanharam a apresentação dela. Ela falou das coisas celestiais, de orientações, luzes, imagens, coisas familiares a Foy. Arrebatado pela alegria do momento, ele não pôde mais se conter. De súbito, no meio da apresentação de Ellen, Foy bradou de júbilo, erguendo-se sobre os pés
e saltou inflamadamente para baixo e para cima. Becker, em seu livro O Profeta Desconhecido, diz que ele repetiu várias vezes que a visão de Ellen era justamente a que ele havia visto. Ele sabia que não tinha como falsificar tal experiência. Em 1906, Ellen White lembrou-se de suas conversas com William Foy e ela recordou que ele tivera 4 visões. Apenas 2 das visões de Foy foram publicadas em seu livro A Experiência Cristã de William Foy. A terceira é resumida pelo pastor Loughborough em seu livro. Não se dispõe de nenhuma informação sobre o conteúdo da 4ª visão. Foy continuou a pregar para os batistas do livre-arbítrio. Ele se estabeleceu nas proximidades de East Sullivan, no Maine, onde pastoreava uma igreja e trabalhava numa pequena fazenda. Ele morreu aos 75 anos de idade e foi enterrado perto de Ellsworth, Maine. Na lápide de William Foy consta a frase bíblica: "Combati o bom combate". Outro a receber o convite antes de Ellen Armon foi Hazen Foss, jovem milerita de Polland, Maine, a quem o Senhor deu visões semelhantes às recebidas por Ellen. Foss encontrou-se com Ellen em janeiro de 1845, em uma reunião em Polland, Maine. Depois de 22 de outubro de 1844, ele sentiu haver ficado confuso quanto à primeira visão. Em sua segunda visão, foi advertido de que, se não fosse fiel em relatar a primeira, a responsabilidade seria colocada sobre outra pessoa, com muito poucas qualificações. Ele continuou a temer pela possibilidade de ser ridicularizado e rejeitado por seus companheiros mileritas. Finalmente, pareceu-lhe uma voz que dizia: "Entristeceste o Espírito do Senhor". Apavorado com essa possibilidade, convocou uma reunião para relatar a visão, mas depois de várias tentativas mal-sucedidas, ele declarou: "Foi-se de mim, não consigo dizer nada, o Espírito de Deus me abandonou". Depois dessa experiência, Hazen Foss encontrou-se com Ellen em Polland, Maine, e lhe disse: "O Senhor me deu uma mensagem para apresentar ao seu povo, mas eu recusei depois de saber das consequências. Ouvi sua palestra ontem à noite. Creio que as visões foram retiradas de mim e dadas a você. Não recuse obedecer a Deus, pois será perigoso para a sua alma. Sou um homem perdido. Você é a escolhida de Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia ter tido, você receberá". Tempos depois, Hazen Foss perdeu o interesse nos assuntos religiosos e morreu em 1893. Pastor Tim, que outra evidência nós temos da veracidade do dom profético de Ellen G. White? O próprio local no qual nós estamos aqui em Nova York é muito significativo. Neste lugar estava a antiga casa da família Fox. E no dia 31 de março de 1848 começaram as famosas pancadas misteriosas. Alguma coisa sobrenatural batia nas paredes e as filhas da família respondiam ali com um código de batidas. Em agosto de 1850, a senhora White viu em visão que essas pancadas misteriosas que começaram aqui e foram até Rochester e outros lugares cerca, marcavam o início do espiritismo moderno. Mas devido à pressão popular, posteriormente, essas meninas Fox negaram a validade da experiência, dizendo que era meramente brincadeira que elas haviam feito. E alguns passaram a contestar Ellen White, dizendo que não, que isso aí não fazia sentido o que ela havia dito. Porém, as pessoas se esquecem que, posteriormente, as próprias irmãs Fox reconfirmaram a validade da experiência.
Mas como se isso não bastasse, os próprios espíritas modernos reconhecem a este lugar aqui como sendo o início, o lugar de nascimento do espiritismo moderno. Esta placa colocada pelos espíritas diz: lugar de nascimento da religião do espiritualismo moderno, e identifica o início como 1848. E ao lado da casa, nós temos uma outra placa da Sociedade Espírita Mundial, reconhecendo também esse lugar como o lugar de nascimento do espiritismo moderno e confirmando a veracidade da revelação que Ellen White havia recebido em 1850. Sem dúvida, essa é mais uma prova da autenticidade do ministério profético de Ellen White. Tiago e Ellen White estavam em Lovetts Grove, estado de Ohio, participando de reuniões de adventistas naquela localidade. Mas alguém havia falecido e no domingo, dia 14 de março de 1858, ocorreu a cerimônia fúnebre. Naquela ocasião, o oficiante foi o pastor Tiago White. E após o sermão, Ellen White decidiu proferir algumas palavras de consolo aos enlutados. Tão logo ela começou a falar, foi tomada em visão. E aquela visão durou 2 horas. Enquanto ela estava em visão, pessoas observavam os seus gestos graciosos, o seu semblante, percebendo coisas bem distantes e impressionantes que ela estava vendo em visão. Terminada a programação, as pessoas retornaram para os seus lares e no dia seguinte, o casal White começou sua viagem de retorno a Battle Creek, Michigan. Mas no meio da viagem, eles decidiram parar na casa de uma família amiga. E enquanto estavam dialogando com a família, a senhora White experimentou algo estranho. Parecia um ataque de paralisia que pegou um dos lados do seu corpo e ela, bem como alguns outros, temiam que aquilo fosse o final de sua existência. Mas, diante de várias orações ferventes, ela começou a melhorar um pouquinho, o suficiente pelo menos para poder viajar. Chegando aqui em Battle Creek, nesta residência, ela começou a escrever o resultado, ou seja, o manuscrito da visão que ela havia tido. E essa visão, ela começou a escrever apenas uma página e ela estava tão debilitada que não conseguia continuar, tinha que descansar alguns dias para recomeçar a escrever outra vez. Mas à medida que o tempo foi passando, ela conseguiu recuperar suas energias e concluiu o relato da visão em junho daquele ano. Após ter sido concluído esse relato, Deus mostrou a ela que aquele ataque que ela tivera fora uma estratégia satânica para tentar tirar-lhe a vida, para que ela não relatasse a visão do grande conflito, a mais importante visão sobre o tema que ela já teve. Em setembro daquele ano, finalmente foi publicado o livro contendo a visão, que é o livro Dons Espirituais, volume 1. O conteúdo desse livro aparece integralmente como a terceira parte do livro Primeiros Escritos de Ellen White em língua portuguesa. Esse foi, portanto, um dos mais importantes relatos de uma visão que Ellen White deu, onde ela demonstra como, ao longo dos séculos, sempre houve uma constante batalha entre Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos. E nós, como seres humanos, estamos envolvidos nessa grande batalha pelo destino eterno de cada um de nós. Pastor Tim, ao ouvir histórias como esta, da forma como Deus se comunicava com Ellen G. White através de visões, uma pergunta deve ser levantada. Como nós podemos verificar pela própria palavra de Deus as características de um profeta?
A Bíblia nos apresenta as provas para se saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Com certeza. Então, um profeta verdadeiro, ele deve receber, no caso, revelações sobrenaturais. Mas revelações sobrenaturais não se limitam apenas a profetas verdadeiros. Falsos podem ter experiências semelhantes. Então, existem outros critérios a mais somados à experiência sobrenatural que devem ser levados em consideração. Por exemplo, em 1 João, capítulo 4, os 2 primeiros versos nos falam ali que uma das evidências de um profeta verdadeiro é que ele deve exaltar a Cristo. Ele não pode substituir a Cristo, mas a sua mensagem e o seu ministério devem sempre exaltar a Cristo. Nós sabemos também que um verdadeiro profeta deve falar sempre em conformidade com a palavra de Deus. Se em algum aspecto o profeta contradiz a Bíblia, é uma evidência suficiente de que ele não é um profeta verdadeiro. Mas, além disso, as suas profecias devem se cumprir. E nós temos alguns textos interessantes na Bíblia. Por exemplo, em Deuteronômio, o capítulo 18, os versos 21 e 22, nos dizem o seguinte: Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Então aqui nós temos uma evidência bem clara que a palavra de um profeta deve se cumprir. Porém, nós sabemos também que existem profecias condicionais, que podem se cumprir ou podem não se cumprir, mas também existe um critério muito claro para sabermos quando uma profecia é condicional ou quando ela não é. Em Jeremias capítulo 18, os versos 7 a 10 nos dizem: No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então, há profecias bíblicas que são preditivas, que realmente o elemento humano não entra diretamente em cena, elas devem se cumprir incondicionalmente. Mas no caso de profecias nas quais o elemento humano está envolvido diretamente e esse elemento humano mudar o seu comportamento, por exemplo, alguém para fazer mal, ele voltar e se converter a Deus, Deus também pode não punir aquela pessoa ou nação. Agora, no caso de alguém que está fazendo bem e apostata, Deus também pode puni-los. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa interessante é o fruto do trabalho de um profeta. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, o verso 20, nos diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se o profeta não produz frutos positivos que construam a comunidade, que ajudem a solidificar e manter a unidade, isso é evidência que o profeta é falso. Existem fenômenos físicos que acompanham a vida do profeta, como nós mencionamos no início, mas esses critérios em si não são a prova conclusiva de que o profeta é verdadeiro. Ele pode não respirar, como no caso de Ellen White, espera-se que isso aconteça. Ele deve ver coisas que outras pessoas não veem ao seu redor. Eu creio que as evidências de um verdadeiro profeta está na somatória de todos esses fatores que nós mencionamos. Ele deve ter não uma ou duas ou três características, mas todas elas juntas num só pacote. Isso é evidência de que um profeta é de Deus. E somado a isso, ele deve ter uma mensagem importante a ser colocada para o povo de Deus.
Eu tenho conversado com algumas pessoas que pretendem ser profetas, mas em realidade a sua mensagem não soma em nada. O fenômeno em si, a ideia de que eu sou profeta, de que eu tenho uma experiência sobrenatural, está acima da mensagem. Num verdadeiro profeta, o fenômeno pode chamar a atenção, no caso das pessoas ao redor, de que algo sobrenatural está ocorrendo, mas deve haver uma mensagem específica e necessária para aquele momento. Como podemos ver, Ellen G. White passa por todos os testes que a Bíblia nos oferece para provar e saber se um profeta é verdadeiro ou não. A credibilidade que nós temos em Ellen G. White veio de todas essas provas e testes que foram feitos ao longo de 70 anos do seu ministério. E é por isso que nós temos em Ellen G. White uma profetisa da igreja moderna. E os seus escritos são conselhos a nos ajudar a preparar para a volta de Jesus. A minha decisão é que, após compreender o chamado de Deus feito a Ellen G. White, a partir de agora, estudarei a Bíblia e também os seus escritos e buscarei sabedoria de Deus para uma vida de dedicação e entrega ao Senhor. Se você quer tomar essa decisão hoje, ore comigo agora. Amado Deus e Pai, muito obrigado pelos exemplos que nós temos na história, da maneira como o Senhor pode usar pessoas simples para uma obra extraordinária. Que nós possamos sentir o desejo também de estar em Tuas santas mãos e ser usados como o Senhor desejar, para que muitas pessoas possam conhecer o Teu Evangelho e ser salvas para o Teu reino. Nós nos colocamos em Tuas mãos nesta hora, em nome e por amor de Jesus. Amém. Em nosso próximo tema, iremos aprender sobre Ellen G. White, uma mulher à frente do seu tempo. Deus a inspirou de uma maneira extraordinária e os conceitos que ela apresentou surpreendiam até mesmo médicos e especialistas da sua época. Esse será o nosso próximo tema. Até lá!